Eu muito brevemente gostaria de cumprimentar o jornalista João Barreiros, Rui Pego, os diretores de Informação e Programação, João Barreiros, diretor cessante, agradecer a informação que nos trazem. Já começaram a adiantar bastantes elementos no âmbito do vosso testemunho sobre da vossa informação sobre este processo. Há uma questão que eu gostaria de colocar que tem a ver com o momento em que esta decisão terá sido comunicada aos participantes na crónica. A reunião de 11 de janeiro terá concluído na decisão, de acordo com a informação que nos trazem, de não dar continuidade a esta rubrica, embora a grelha, no seu todo, não tivesse sido ainda alterada. Eu gostava, ainda assim, de insistir neste ponto sobre estas alterações a meio da grelha, digamos assim. Portanto, ainda na vigência de uma grelha de programação e de um desenho de antena que ainda não está reestruturado, periodicamente se faz, seja na rádio, na televisão, etc., se é comum, eu estava convencido que não era. Estava convencido que era até bastante raro haver alterações pontuais de determinados programas ou rubricas quando a grelha se mantém idêntica. E pensava que essas alterações aconteciam de uma forma integrada e por conjunto, quando há uma reformulação da grelha e o desenho é todo novo e as questões são desenvolvidas. E acredito, isto é, admito que pudesse estar enganado neste ponto. Queria perguntar se é frequente isto acontecer. E depois, esta questão que eu coloquei no início, e que mencionei no início, sobre o momento em que esta decisão é comunicada aos participantes. Concordarão com certeza que não é habitual e que levanta estranheza, para não dizer outras coisas, quando nós ficamos a saber, ainda por cima no meio de uma controvérsia destas, que os participantes de uma crónica que já dura algum tempo, de uma rubrica que já dura algum tempo, ficam a saber, e é nestes termos, não apenas um, mas vários participantes, vários colaboradores, deram nota deste facto, que lhes terá sido comunicado, a sua próxima crónica vai ser a última. E isto, a ter sido assim, carece de explicações. Porque se há uma decisão tomada, ou por outra, se há um caminho claramente desenhado a partir de finais de dezembro, e se com esta brevidade é dada esta comunicação aos participantes e aos colaboradores desta rubrica, alguma coisa que levanta aqui a nossa perplexidade, eu diria assim. E neste ponto, quando se faz um contacto, se há uma ideia de desagrado em que, eu confesso, pela primeira vez estou a ouvir que há uma origem, e pergunto se foi comunicado ou não, uma origem do ponto de vista de desempenho técnico, de qualidade, de concretização da rubrica. Se isso foi comunicado aos colaboradores, porque dificilmente num contexto destes há quem o faça, mas eu não acredito que a RDP faça isto. Dizer às pessoas que colaboram em rubricas, as pessoas não vão continuar porque não. O que não gostam, então não estamos a gostar. Não acredito que isto aconteça. E, portanto, eu gostava de perceber exatamente em que termos foi comunicada a decisão aos 5, penso eu, colaboradores desta rubrica, em que termos e com que argumentação, com que justificação. Qual foi a explicação que foi dada a estas pessoas, partindo do princípio que não se faz aquela argumentação de a gente não quer mais porque não quer. Pronto. E desse ponto de vista, era importante percebermos exatamente essa circunstância. Último ponto, mais de pormenor. O diretor de programação, na sua intervenção inicial, fez uma referência sobre as competências da direção de programação, relativamente ao estabelecer a programação e o desenho de antena. Há uma responsabilidade partilhada
com a Direção de Informação. Eu presumo que há aqui um aspecto que tem a ver com as manhãs da Antena 1, relativamente, não direi à primazia, mas há aqui um corpus muito integrado na questão da informação e do funcionamento da informação em antena. Eu pergunto o que é que significa, exatamente, e especialmente na vossa direção, validar conteúdos. Porque foi uma expressão que disse 2 vezes e que me chamou a atenção. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria voltar a este ponto da comunicação aos colaboradores da rubrica, da crónica. Há um mail do diretor de programação de 22 de fevereiro de 2011 a manifestar a opinião de que a rubrica devia ser suspensa e que se devia rever o conceito dos colaboradores. Eu perguntava se houve consequências, a não ser em janeiro de 2012, mas do ponto de vista da discussão disto e do contacto com os responsáveis na rádio pública. O diretor de informação disse-nos há pouco que foi dito em dezembro que há mudanças, há cortes grandes, este programa terá de acabar. Eu perguntava só, isto foi dito dentro da rádio, dentro da redação, entre os profissionais da rádio. Confirma-se. Ou a minha pergunta central aqui é, antes daquela sacramental comunicação de que a vossa próxima crónica será a última, quantas vezes é que isto foi conversado com as pessoas em causa? Porque eu não quero ser injusto, mas dá-me a ideia que praticamente não faltava ninguém na RDP saber sobre isto, a não ser os convidados, os colaboradores. Porque se havia conversas em dezembro, se havia mails em fevereiro, se havia uma opinião quase consensual de que isto não tinha futuro, como é que há esta surpresa tão grande por parte dos colaboradores serem confrontados praticamente na véspera da última crónica que vão fazer? Diz-nos que o diretor-geral entrou em funções só em janeiro, o que também explica alguns timings mais apertados com que tiveram que trabalhar. Foi a expressão também que utilizou. Eu gostava de compreender em que termos é que este apertar dos timings, porque eles são apertados, mas alguma vez alguém os apertou. Os timings são todos apertados porque alguém os apertou. E, portanto, a questão que eu coloco é, do ponto de vista da comunicação com os convidados, os colaboradores permanentes, aliás, desta rubrica, se havia esta ideia a consolidar-se e a afirmar-se ao longo do tempo, se nunca houve nenhum contacto, nenhuma conversa, nenhuma expressão de insatisfação por parte da rádio, a pior coisa que há a fazer perante o erro é ignorá-lo. Eu estou a fazer uma coisa mal feita, se ninguém me diz, eu não sei. E portanto, essa ideia de que tecnicamente há um desempenho que devia ser melhor, essa ideia de que há uma, direi incoerência, não sei, a palavra não é vossa, mas alguma estrutura menos feliz entre os 5 dias da semana, que as coisas não jogam certo, de acordo com a explicação que nos deram. Eu pergunto, isto era perfeitamente... vou terminar, Sr. Presidente. Isto era perfeitamente sentido dentro da rádio, pelo que eu percebi. A minha pergunta é se os colaboradores se sentiam e tinham percebido isso e esta ideia de a vossa próxima crónica será a última. Como é que isto se compreende? Muito obrigado.